Fala galera, eu sou o professor Rodolfo e essa vai ser a nossa terceira aula de desenho técnico. Então, hoje nós vamos tratar do assunto de perspectivas, que é um formato de representação que visa facilitar o entendimento, mais geral de uma peça, de uma construção, de um projeto, certo? Então, pessoal, antes da gente iniciar, eu gostaria de dar algumas dicas, certo? A primeira é a seguinte: vocês têm um mecanismo de alterar a velocidade no YouTube. Tá? Essa ferramenta está à disposição de vocês aí e é interessante que vocês encontrem qual a melhor velocidade, para que vocês não percam o foco na aula e ainda consigam, talvez, economizar tempo, nessa alteração. Então, pode ser que alguém prefira que a aula fique mais rápida e pode ser que alguém prefira que a aula fique mais lenta, né? Então, da maneira em que você se sente mais focado no momento de assistir a aula, deve ser a velocidade que você vai utilizar. Tudo bem? Então, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar de perspectivas cônica, perspectiva cavaleira e perspectiva isométrica. Essa perspectiva isométrica nós devemos ter bastante atenção, já que é ela que nós vamos utilizar na maioria dos projetos aqui no decorrer deste curso. Tudo bem? Então vamos à nossa terceira aula. Pessoal, essa imagem eu coloquei aqui para a gente entender que é muito comum a gente representar projetos, de forma geral, com a vista de uma perspectiva e as chamadas vistas padrão, daquele objeto. Aqui no Brasil nós utilizamos o primeiro diedro, tá? Adiantando aqui um pouquinho. Então, o que é que ocorre? Utilizando a perspectiva mais as vistas padrão de um objeto, a gente consegue ter um entendimento quase que completo para poder executar aí essa peça, tá? Nesse caso aqui ainda existem a questão das tolerâncias geométricas, tolerâncias dimensionais, então tem muita coisa que a gente deve estudar para compreender um desenho técnico completo, tá? Mas de cara a gente vai saber que as representações normalmente utilizam uma perspectiva e as vistas do objeto, que podem ser as vistas padrão ou outras vistas, de acordo com o projetista, tá bom? Então vamos lá. Galera, então aqui, veja, vocês olhando para essa peça, será que vocês conseguem entender a peça por completo? Será que é possível executar essa peça, produzir, Quando eu falo executar, é produzir essa peça aí somente com essa vista? A resposta de vocês deve ser não, Porque tem muitos detalhes aí que a gente não consegue enxergar somente com uma vista, Então, observe. Agora essa vista vai se transformar numa perspectiva e aí a gente vai entender de fato do que é que se trata essa peça aí. Porque até o momento a gente só consegue ver um plano. A gente não sabe se é uma peça tridimensional ou se é um simples desenho no papel. Então, olha só. É uma peça tridimensional que deve ser executada, Pode ser uma peça aí de plástico, de metal, não sei. Mas para que a gente consiga executar ela, a gente precisa de todas essas medidas aí. E de cara a gente precisa entender o que é a peça, Então, a vista em perspectiva facilita muito essa questão, Se a gente olha somente para a vista padrão, a gente não entende o que é a peça. Quando a gente tem uma perspectiva, a gente já facilita o entendimento. Legal? Então, mais uma peça aí com vista em perspectiva para mostrar para vocês que a gente não está vendo alguns detalhes da peça, somente com a perspectiva. Eu não sei se aqui por trás da peça, vai existir algum detalhe. Eu não sei quantos furos tem aqui por trás do cilindro, Provavelmente só tem esse furinho bem aqui, para que fique, algo igual, esses 4 furos, mas a gente não sabe. Eu não sei o que tem aqui por trás, da minha peça. Tudo bem? Então tem muitos detalhes aí que a gente não está conseguindo ver somente com a perspectiva. Então é necessário que a gente estude a perspectiva, que a gente saiba produzir as vistas em perspectiva, mas que a gente também vai estudar posteriormente as vistas do objeto, tá? Que aí normalmente se utiliza as vistas padrão, mas podem se utilizar vistas especiais de acordo com a necessidade. Na representação em perspectiva, se tenta produzir um efeito em que você tenha o comprimento do objeto, que você consiga colocar no plano a altura do objeto e que você consiga colocar a profundidade ou a largura do objeto. Beleza? Então,
os desenhos em perspectiva são desenhos tridimensionais, né? No plano, a gente está representando num plano que só tem 2 dimensões, objetos de 3 dimensões, ok? Então, parece ser meio lógico que vai ocorrer uma distorção de alguma das medidas, né? Quando a gente representa em perspectiva. E a gente vai ver que, dependendo do tipo de perspectiva, isso vai ser mais intenso ou menos intenso, né? Essa deformação vai ser maior ou menor. Então, ó, vamos olhar aí para essa foto e vamos entender o seguinte, né? Nessa foto a gente tem um modelo aqui, né? Que é o professor Rodolfo. E temos aí, né, o fundo da imagem, que é o mais importante, que são as cataratas, tá? Mas vamos observar o seguinte. O professor Rodolfo aqui está maior do que esse barquinho, ó. O professor Rodolfo não é maior que esse barquinho. Então, o que é que ocorre? Nas fotografias, tem-se um efeito de profundidade, né? A gente dá esse efeito de profundidade alterando, né, o tamanho dos objetos. O que está mais próximo da câmera parece ser maior, o que está mais distante parece ser menor. E aí você tem uma ideia ali de espaço numa fotografia, certo? Então veja, uma fotografia nada mais é do que uma perspectiva. A gente está representando o espaço no plano, né? Na tela do seu computador aí, você está vendo o espaço, você tem uma ideia de espaço, certo? Então é isso, galera. Até as cataratas aqui, né, estão menor que o professor Rodolfo. Vejam, jamais seria, né? Tá bom? Então vamos continuar. Então, galera, a fotografia, só continuando, ó, conforme o objeto está mais próximo aqui da câmera, maior ele é. E ele vai ficando menor. Esse banquinho aqui vai ficando menor, tá? Conforme ele vai ficando mais distante da câmera. Se eu me aproximar aqui da câmera, eu vou ficar maior, né? Se eu me distancio, eu fico menor, tá bom? Então esse é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para poder representar objetos, né, tridimensionais no plano, o espaço no plano. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai estudar aqui hoje, né, 3 perspectivas. A primeira vai ser a perspectiva cônica. Depois vamos estudar a perspectiva cavaleira. E por fim, vamos estudar a perspectiva isométrica, em que nós vamos nos ater aqui no decorrer deste curso. Primeiramente, vamos falar sobre a perspectiva cônica, galera. A perspectiva cônica, ela visa imitar o que os nossos olhos veem, certo? Então, quando a gente está olhando para algum objeto, esse objeto parece, assim como na fotografia, estar deformado, porque a gente tem uma ideia de espaço, mas se a gente coloca essa representação no papel, né, na tela de um computador, a gente precisa representar com aquela ferramenta da profundidade, que é justamente uma parte do objeto fica maior, outra fica menor de acordo com a distância para a câmera. A perspectiva fica diferente de acordo com a altura do objeto em que se está observando o objeto, de acordo com a distância também, certo? Então, quanto mais distante aqui, né, diferente ficará essa representação. Legal? Então vamos lá estudar a perspectiva cônica. Então, galera, existem basicamente 3 formas de representar perspectivas cônicas, com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Mas o que vem a ser um ponto de fuga? Um ponto de fuga, pessoal, é quando linhas paralelas do objeto, né, tendem a convergir para um mesmo ponto. Veja que absurdo eu falei agora. Linhas paralelas convergem para um mesmo ponto. Linhas paralelas, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Essa linha aqui é paralela com essa, ela não vai convergir nunca para um mesmo ponto. Tudo bem? Mas, na perspectiva cônica com um ponto de fuga, aquelas linhas paralelas que estão representando a profundidade do objeto, elas tendem a convergir para o mesmo ponto. É uma deformação que ocorre. Elas parecem convergir, mas de fato, né, de verdade, elas não convergem. Mas essa deformação, ela é necessária para que se consiga representar o objeto no papel. Essa linha, que é paralela com essa, se eu continuar, as linhas elas estão convergindo para o mesmo ponto lá na linha do horizonte, que é o ponto de fuga. Ó. Essa linha também é paralela com essa daqui, né, e ela também converge para o mesmo ponto. Tudo bem? Então, ó, isso ocorre normalmente quando a gente vê objetos de frente
né, em perspectiva cônica, a gente tem um ponto de fuga. Legal? É muito comum, né, essa representação para ferrovias, né, rios. É muito comum que as perspectivas fiquem com um ponto de fuga, certo? Então veja essa estrada aqui, ó. As linhas paralelas da estrada, né, as bordas da estrada, parecem convergir para o mesmo ponto. Ó. Olha aqui. Então, ó, a borda aqui da estrada está convergindo para um mesmo ponto lá na linha do horizonte. Então, ó, aqui o ponto de fuga. Se eu pegar as linhas aqui, ó, da faixa, né, ela também vai convergir para o mesmo ponto. Então, essas linhas aqui, que são paralelas, né, elas parecem convergir na perspectiva cônica para o mesmo ponto de fuga. É lá na linha do horizonte. Tudo bem? Então é isso, galera. Perspectiva cônica com um ponto de fuga. Já a perspectiva cônica com dois pontos de fuga é como se a gente estivesse olhando o objeto de quina, né? Então, ó, eu olhando esse objeto aqui de quina, dois conjuntos de linhas paralelas vão para dois pontos diferentes na linha do horizonte. Ó. Veja, esse conjunto aqui de linhas paralelas, esse com esse, com esse. Não, todas essas linhas aqui são paralelas no objeto, mas na representação elas parecem convergir para um único ponto lá na linha do horizonte. Certo? Então, esse seria o primeiro ponto de fuga. Ó. Primeiro ponto de fuga aqui nessa representação. E outro conjunto de linhas paralelas, ó, vão seguindo aqui para um outro ponto de fuga, né, que seria o segundo ponto de fuga. Segundo ponto de fuga que está lá na linha do horizonte. Aqui está o segundo ponto de fuga. Beleza? Então, quando a gente olha um objeto aqui de quina, é comum que a representação fique com dois pontos de fuga. Então, ó, por exemplo, essa casinha aqui, olhando de quina, você vai ter dois conjuntos de linhas que vão para dois pontos de fuga diferentes lá na linha do horizonte. Beleza? Então, vamos para a terceira forma de representação na perspectiva cônica, que é com três pontos de fuga. Nesse caso, é como se você estivesse olhando o objeto, né, de frente para um de seus vértices. Então, ó, olhando ele de frente aqui para um de seus vértices, você vai ter justamente três pontos de fuga. Então, aqui, ó, o vértice aqui, ó, do prédio. Aí você vai ter três pontos de fuga. Três conjuntos de linhas paralelas seguindo para três pontos diferentes lá na linha do horizonte. Então, um ponto de fuga, aqui, ó, outro ponto de fuga, e aqui, um outro ponto de fuga. Então, 1, 2, 3. Beleza? Mesma forma esse outro objeto aqui, né? Então, um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga. Né? São três conjuntos de linhas paralelas que vão em direção a três pontos diferentes na linha do horizonte. Então, ó, se você estiver olhando, por exemplo, um prédio alto de baixo, né? Ou você estiver olhando esse prédio de um helicóptero, digamos, né, de cima, você vai ter essa ideia, né, de perspectiva cônica com três pontos de fuga. Tudo bem? Então, é outra forma de representar. E aí, pessoal, agora nós vamos para a perspectiva cavaleira, né? Observem, esse objeto aí, ele está em perspectiva, né? Mas é uma perspectiva um pouco diferente dessa perspectiva que a gente acabou de olhar, né? Que é a perspectiva cônica. Aqui, as linhas paralelas não parecem convergir para canto nenhum. Ó. Olha aqui. Se eu continuar, né, com essas duas linhas aqui que são paralelas na representação, elas não vão convergir, né, na profundidade aqui da representação, certo? Não vão. Elas vão continuar sendo paralelas até mesmo nessa representação aí, ok? E aí você não vai ter a mesma ideia do que os nossos olhos veem nas fotografias. Então, ó, na perspectiva cavaleira, essa é a perspectiva cavaleira, então vamos lá. Perspectiva cavaleira, nessa perspectiva, o que ocorre é que nós temos um plano, né, com linhas paralelas
a borda de representação da folha, né, ou da tela, no caso. Então, ó, essa linha aqui, né, que é do desenho, está paralela à borda aqui, ó, do plano de representação, né? E essa outra linha está paralela a uma outra borda do plano de representação, ok? Então, o que é que ocorre? Essas duas grandezas, tá? A altura do objeto, né? E nesse caso aqui, né? A gente chamaria de comprimento, né? Do objeto, comprimento e altura, né? Que eu chamei desse H aqui. Você não teria deformação em relação ao objeto real. Você iria colocar a medida, né? Dessa linha aqui, H, e a medida desse comprimento em verdadeira grandeza, se a escala for de 1 para 1. A gente ainda vai estudar a escala, tá? E aí, essas duas dimensões estariam representadas com o mesmo tamanho do objeto real. Já a profundidade ou largura, né? Aqui, teria uma deformação de acordo com esse ângulo aqui que a linha faz com a horizontal, né? De acordo com esse ângulo, você vai ter uma deformação na perspectiva cavaleira. Se o ângulo for de 30 graus, o ângulo for de 30 graus, a gente tem uma determinada deformação. Esses são os ângulos mais comuns, tá? Se for de 45 vai ter outro, se for de 60 vai ter outra deformação. Onde é que eu vejo essa deformação? Vamos ver aqui, ó. Para 30 graus, a redução é de para 2/3 da dimensão real. Então, ó, para 30 graus, a redução vai para 2/3 da dimensão real. Ou seja, se a dimensão aqui, ó, da largura ou profundidade é de 100 unidades, de acordo com o ângulo, né, que essa linha, né, que representa a largura, né, profundidade do objeto, faz com a linha horizontal. Então, deixa eu botar de outra cor aqui a linha da horizontal. Então, ó, linha da horizontal. De acordo com esse ângulo, você tem uma redução. Então, vamos lá. O ângulo aqui, se esse ângulo for de 30 graus, essa medida, na verdade, ao invés de ter 100 unidades, vai ter aqui 2/3 da dimensão real. Isso vai dar 66,6 unidades, tá? Já se esse ângulo for de, vamos lá, 45 graus, né, a redução seria para uma dimensão de metade da dimensão real, ou seja, você teria 50 unidades, né? E se esse ângulo for de 60 graus, então se isso aqui for 60 graus, aí essas 100 unidades aí seriam, na verdade, né, passariam a ser somente 1/3 da dimensão real. Então, o terço seria 33,3. Tudo bem? Então, a perspectiva cavaleira termina deformando, né, essa dimensão aí da profundidade. Mas, pelo fato de ela colocar duas grandezas, né, altura e comprimento, em verdadeira grandeza, ela é muito interessante, né, para que se visualize aquele projeto. A gente acabou de ver essa mesma peça em perspectiva cavaleira. Agora veja que a perspectiva já está diferente. Essa é a perspectiva que a gente chama de perspectiva isométrica. Então, na perspectiva isométrica, o que ocorre é que você tem as mesmas proporções do objeto. Se você olhar para o nome da perspectiva isométrica, ó, isométrica. Isométrica. O iso quer dizer mesma. E o métrica quer dizer medida. Então, você tenta manter as mesmas medidas do objeto real nesse tipo de representação, ok? Então, ó, olha só. A representação vai tentar manter as mesmas medidas, mas termina existindo uma deformação aí, porque a gente está colocando isso no plano. Então, é normal que exista uma deformação. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aí mais uma representação, ó,
Então, se a gente fosse colocar as medidas aqui, a gente colocaria a medida real e, dependendo da escala que a gente coloca esse projeto, a gente teria que as medidas aqui, ó, certo? Lá a profundidade do objeto, o seu comprimento, né, a sua altura, seriam as mesmas, né, da construção real aí nesse caso, tá? Bom, então a isométrica ela tenta manter as mesmas medidas, mas existe uma deformação ainda, né? Ou seja, as medidas não estão em verdadeira grandeza. Então, ó, como a gente faz uma representação em perspectiva isométrica? Para isso, a gente utiliza os chamados eixos isométricos. Vocês vão traçar 3 retas, né? Partindo de o mesmo ponto de origem, vocês vão traçar essas 3 retas aí. Cada reta deve fazer 120 graus com a outra reta, tá legal? Essas retas vão para o infinito, elas vão seguindo aí. Então, esses são chamados eixos isométricos, tá? Você coloca uma reta na vertical e as outras duas, né, fazendo 120 graus com essa reta na vertical e você tem os eixos isométricos. Todas as linhas que forem paralelas aos eixos isométricos são chamadas de linhas isométricas. Então, veja, eu vou desenhar aqui uma linha isométrica. Essa daqui, ó, paralela a esse eixo isométrico aqui, certo? Tá? Então, não está perfeitamente paralelo, lógico, mas vamos dizer que esteja. Então, essa linha aqui seria uma linha isométrica, tá? Uma linha isométrica. E as linhas que não são paralelas são linhas não isométricas, tá? Então, ó, eu coloquei essas 3 linhas aqui, né, para a gente perceber que essa daqui é uma linha não isométrica, porque não é paralela com nenhuma. Essa daqui também, né? E eu terminei deixando uma aqui, né, que eu coloquei no bolo, mas na verdade ela é isométrica, né? Essa linha aqui é isométrica porque ela está paralela com esse eixo aqui, ó. Legal? Então, vamos lá. Então, construímos aí os eixos isométricos e vamos desenhar linhas isométricas paralelas aos eixos no sentido, na tentativa de formar um cubo, tudo bem? Conforme esse da imagem. Então, fazendo isso, né, a gente tem todas as linhas paralelas aos eixos isométricos, todas as linhas aí são linhas isométricas. Vamos ao próximo passo, que seria apagar os eixos isométricos e apagar também, né? A gente teria que apagar aqui esses ângulos, tá? No próximo slide aí já vai estar apagado, né? E aí vai sobrar a perspectiva isométrica de um cubo, certo? Dentro desse cubo, você pode desenhar, começar a desenhar, né, a sua vista isométrica, a sua perspectiva isométrica da peça, tá? Utilizando esse cubo como referência, tudo bem? Então, você começa a desenhar, ó, e a sua perspectiva isométrica vai ficando pronta, conforme você está vendo aqui na sequência, né? Então, galera, como é que a gente faz isso no papel? A gente faz isso utilizando os esquadros, né, o par de esquadros, né, sendo o primeiro esquadro de 30 graus, né, com ângulo interno de 30 graus, tá? Esse ângulo aqui seria o de 30. Então, o outro ângulo do esquadro seria 60. E como ele é um triângulo reto, né, o outro ângulo é um ângulo de 90 graus. Somando, você tem 180. O outro esquadro vai ter 45 graus aqui, né? O ângulo reto de 90 e vai ter outro ângulo aqui de 45 graus, né? Somando também os 180 graus dos ângulos internos. Então, com esse par de esquadros, você consegue fazer aquilo lá. Vou ver se eu gravo aqui um vídeo só mostrando como fazer isso, tá? Agora não dá porque eu estou em casa, não estou com papel para isso, nem com par de esquadros. Mas assim que eu puder, eu faço um vídeo mostrando como é que a gente pode desenhar os eixos isométricos, né, o cubo e, a partir desse cubo, alguma perspectiva de algum objeto, né, isométrica. Legal? Então, ó, voltando àquela imagem lá do início, a gente tinha, portanto, uma perspectiva isométrica que nos deixou bem confortáveis quanto ao entendimento da peça, e aí a gente tem mais detalhes dessa peça, né, através de outras vistas que a gente vai estudar na próxima aula, né, as vistas ortogonais.